Bom dia, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês, sua casa, sua família. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um devocional no dia de hoje. Dia esse que o Senhor já preparou e está nos entregando para vivermos plenamente dentro da sua vontade, debaixo da sua graça, do seu favor sobre nossas vidas. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nosso devocional e aprender um pouco da palavra de Deus. Seja bem-vinda, Dilce. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda, Irla. Vamos começar o nosso devocional. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa, a imagem está boa. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Marta. Vamos começar o nosso devocional. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas características na vida de uma pessoa da Bíblia, na vida de Ana, que devemos colocar em prática diariamente na nossa vida. A palavra de Deus, ela é repleta de exemplos. A palavra de Deus é repleta de histórias que servem para nos ensinar, nos encorajar, nos mostrar como eles venceram diante da vida. E eu quero ler com vocês hoje a história de Ana. Muitos já conhecem. Ana não podia ter filhos e ela sofria muito por causa disso. E é sobre ela que eu quero falar hoje, algumas características da vida de Ana, que eu tenho certeza que vão me ajudar e te ajudar a viver, a atravessar momentos difíceis. Eu quero usar ela como base, como exemplo, para que eu e você possamos viver e praticar diariamente essas características de Ana. Os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. William, meu amigo, seja bem-vindo, querido. Sueli. Vamos chegando, né? Eu quero começar lendo com vocês o livro do profeta Samuel, 1 Samuel, do capítulo 1 em diante. É uma história muito conhecida de todos nós, mas que tem muito a nos ensinar. E o personagem principal dessa introdução é Ana, uma mulher que não poderia ter filhos. Mas vamos conhecer um pouco a história dessa mulher para que a gente possa começar o nosso devocional, que hoje vai ser baseado nas características de Ana que devemos colocar em prática na nossa vida, que eu tenho certeza que vão nos ajudar imensamente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Houve um homem de Ramatim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofê, o Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli.
E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ela amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ela era estéril, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal ao teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva te não esquecesse, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando, preste atenção nessa palavra, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada. Presta atenção nessa palavra, atribulada, de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho me derramado perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, preste atenção no que ele lhe disse: vá em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que pediste. Até aqui. Ana era uma mulher estéril, era esposa de Eucana, e Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina, que tinha filhos. E Ana estava completamente atribulada, triste, porque ela não podia gerar filhos. Mas ela foi buscar o Senhor. Ela se colocou diante de Deus, com perseverança e oração. Eu quero falar hoje exatamente sobre algumas características da vida de Ana que precisamos colocar em prática na nossa vida diariamente. Ana viveu no período de juízes. Esta mulher foi privada de alegria, de felicidade, de ser mãe. Naquela época, ser mãe era muito importante. E eu vou ser sincero, eu considero que hoje também ser mãe é muito importante, né? Mas naquela época, a mulher que não dava filhos, principalmente homens, ela era considerada amaldiçoada. Para ela, Deus havia tirado esse privilégio e o direito de gerar filhos. Mas se a gente observar que mesmo Ana passando por momentos extremamente difíceis na vida dela, ela se mostrou forte, corajosa e uma mulher guerreira, uma mulher de uma fé fantástica, de uma fé extraordinária. A gente vai ver algumas características de Ana nessa porção da palavra que lemos. E o final dela, que eu não li, ela teve um filho. O
o nome desse filho foi Samuel, porque ela fez um voto a Deus que se Deus desse a ela um filho e um varão fosse um homem, ela devolveria para Deus e faria um voto chamado Nazireu. Ele seria um voto que ele não cortaria os seus cabelos, não passava navalha, como ela disse lá. E ela perseverou em oração ali diante do templo, ao ponto de que ela clamava com tanto fervor, com tanta verdade, mas ela tinha um clamor interno, e Eli não ouvia o que ela falava, mas só via o mover dos seus lábios, e ele achava que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. E ela deixou muito claro que não, mas que ela estava ali diante de Deus, derramando todo o seu desejo através de uma perseverança inabalável e uma oração plena, contrita, verdadeira. E ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel realize o seu pedido. E Deus realizou. Nasceu Samuel. E Samuel foi um homem extraordinário. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. E depois Ana teve outros e outros filhos, e Deus o abençoou plenamente. Agora, por que isso aconteceu? Por que ela alcançou o milagre? Por que ela conseguiu que isso tudo acontecesse na vida dela de forma extraordinária? Então existem algumas características que eu separei aqui, que eu quero compartilhar com você, que me ajudou muito a entender algumas coisas da minha vida. E eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai te abençoar muito hoje. A primeira característica que podemos perceber em Ana é que devemos enfrentar o que for, mas nunca se entregar diante dos problemas da vida. Devemos enfrentar de cabeça erguida, com fé, com perseverança e com oração, qualquer desafio da vida, seja ele o mais difícil que for. Para Ana, pela lógica humana, ela era uma mulher estéril, ela não poderia ter filhos. E a Bíblia não fala, mas com certeza Eucana e Ana tentaram diversas vezes ter filho, porque Eucana amava profundamente Ana. Amava Ana profundamente e com certeza ele queria sempre realizar o desejo dela. E o desejo dela era ser mãe. Com certeza eles tentaram várias vezes. Eu acho que até procuraram outros recursos. Mas ela não tinha filho. Mas a glória de Deus se manifestou na vida dela. Ela enfrentou o que for, o que tinha para enfrentar. Ela nunca se entregou diante dos problemas da vida. Então essa é a primeira característica. Enfrentar o que for, seja ele qual for o tipo do problema. Às vezes, ao nosso olhar, a nossa forma de ver, parece impossível acontecer alguma coisa diante dessa situação que estamos vivendo. Mas é na impossibilidade humana, grave isso que eu vou dizer, é na impossibilidade humana que a possibilidade de Deus se manifesta. Chegou no seu limite, não tem mais o que fazer, confia no Senhor. Ele tudo pode, Ele tudo faz. Então a primeira característica que vemos de Ana é que ela enfrentou o que tinha que enfrentar e não se entregou diante dos problemas da vida dela. Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrarem frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras versões, se te mostrares fraco no dia da angústia, ou seja, se no dia dos problemas, dos desafios intensos, dos problemas que aos olhos humanos parecem impossíveis, ou seja, no dia da angústia, se te mostrares fraco, a tua força é pequena, será pequena. Precisamos, diante dos desafios da vida, redobrar a nossa fé, redobrar a nossa posição como filhos e filhas de Deus e enfrentar o que for, não se entregando diante do problema. Essa é a primeira característica que deve ser um
um estilo de vida. Problemas sempre existirão, meus queridos, sempre. Enquanto estivermos neste mundo, vivendo aqui, o tempo que Deus determinou para vivermos, enfrentaremos desafios, alguns mais leves, outros mais intensos, mas sempre teremos problemas na vida. E às vezes me perguntam, mas pastor, isso nunca vai acabar? Vai acabar um problema e pode surgir outro. Ser cristão não quer dizer ausência de problemas e desafios. Ser cristão quer dizer que, mesmo diante dos desafios, eu reconheço quem eu sou diante de Deus. Eu sou um filho amado e Ele me ajuda a vencer todo e qualquer desafio e circunstâncias da minha vida. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Devemos enfrentar os desafios da vida crendo no poder e na soberania de Deus. No poder e na soberania de Deus. Sabe, isto é uma realidade. Se a gente se mostrar frouxo, fraco, diante da angústia, no dia que estamos passando um aperto na vida, a nossa fé, a nossa força será pequena. Sabe, isso é uma grande realidade, porque se o inimigo perceber que estamos com medo, ele fará de tudo para destruir a nossa vida através dessa brecha chamada medo. Não devemos deixar transparecer o medo. Quando estamos passando por momentos ruins na vida, devemos aprender com Paulo. Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque é na fraqueza humana que a graça, o favor de Deus se aperfeiçoa sobre nós. Sabe, se o inimigo das nossas almas perceber essa brecha, esse medo, essa preocupação, essa angústia, ele vai aproveitar essa oportunidade para nos colocar para baixo, para tirar de nós a razão da nossa vida, mexer na nossa identidade e tirar o nosso foco do Senhor. Então, devemos fechar essa brecha. E fechamos de que forma? Enfrentando o problema de frente, com a fé inabalável e na certeza da vitória em Cristo Jesus. Então, a primeira característica que devemos aprender é enfrentar o que devemos enfrentar e não esmorecer e não desistir diante do problema. Ana, ela era uma mulher com problemas diversos. O principal era que ela não podia ter filhos, mas ela não se entregou diante desses problemas. E quais são os problemas que a gente podia perceber de Ana? Primeiro, ela era insultada e humilhada por sua rival Penina. Esse era um dos problemas que ela tinha. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. No capítulo 1 que lemos, o verso 6, a parte A, deixa claro, a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Esse era o primeiro problema que ela enfrentava. O segundo problema que ela enfrentava é que ela não poderia ter filhos. No versículo 6, agora a parte B, do capítulo 1 de 1 Samuel, vemos, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Esse era o segundo desafio que ela enfrentava. Ela tinha ali uma moça, uma mulher chamada Penina, que a irritava excessivamente. E ela tinha que saber lidar com isso. E a segunda coisa é que Deus havia cerrado a sua madre. Aí você vai perguntar, mas pastor, por que ele fez isso? Não temos respostas. Mas uma resposta eu tenho, para a glória dele ser manifestada. Isso não tem dúvida. Tanto é que a glória dele foi manifestada. Terceiro problema que Ana enfrentava, ela era atribulada de espírito. O espírito dela era atribulado. Versículo 15, a parte A do versículo 15 de 1 Samuel diz, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Foi essa a resposta que ela deu para o sacerdote Eli, quando ele achava que ela estava embriagada. Ela falou, não, meu espírito está atribulado, meu espírito está abatido, meu espírito está triste, meu espírito está abalado. Isso era uma coisa que ela devia
enfrentar. Quarto problema que ela deveria estar passando, e a palavra de Deus demonstra claramente isso, é que ela era cheia de ansiedade e vivia aflita, porque ela não poderia ter filho, e ela era cercada por essa mulher que constantemente a irritava. Ela tinha o espírito atribulado, mas ela vivia ansiosa e vivia aflita. O verso 16, a parte B diz: porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Ela perseverava e ela continuava em oração, porque ela vivia com ansiedade e aflita de não poder ter filhos e ter que enfrentar todos os dias uma mulher que a perseguia psicologicamente e deixava ela com o espírito atribulado. Esses eram os 4 problemas que Ana teria que enfrentar e estava enfrentando todos os dias. Era uma mulher cheia de problemas, mas ela não entregou os pontos. Ela lutou, não desistiu do seu sonho. De repente você tem um sonho na sua vida. De repente você tem um projeto na sua vida e tudo parece ao contrário do que você deseja, do que você quer realizar em Deus. Enfrente os problemas com fé, não desista, persevere, tenha um estilo de vida de oração e tenha certeza que Deus concederá o seu pedido, como fez com Ana. Permaneça firme, permaneça firme. Os problemas, às vezes, eles nos consomem, eles nos fazem desistir, mas devemos perseverar como Ana perseverou. A segunda característica de Ana, que aprendemos nessa porção da palavra, é a humildade e o quebrantamento de coração que ela teve, que fez toda a diferença na vida dela. A humildade e o quebrantamento de coração. Sabe, queridos, precisamos reconhecer quem somos, o quão limitados somos, o quão dependentes somos do Senhor. Precisamos ser humildes e entender que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Não é por mérito, não é por força do nosso braço, mas tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor. Salmo 51, versículo 17 diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor, o nosso Deus. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor, nosso Deus. Sabe, queridos, não é fácil aguentar o que Ana aguentou nos dias de hoje. Foram tantas humilhações, tantas afrontas. Penina, ela provocava e zombava e irritava a Ana 24 horas por dia. Mas foram vários e vários anos que foram se passando e Penina ali, afrontando, humilhando. Ela era uma pedra de tropeço na vida de Ana. As provocações foram tantas, que Ana chegou no seu limite. Mas mesmo assim, ela não revidou as provocações de Penina, mas ela teve uma atitude louvável, que muito agradou a Deus. Ana se rasgou diante do altar, diante da presença de Deus. Houve da parte dela um quebrantamento profundo de coração. E quando uma pessoa se humilha diante de Deus e não aceita as provocações externas, não revida as afrontas, mas pelo contrário, busca em Deus a solução. Ana foi chorar nos pés do Senhor e Deus se alegra dessa postura. Então está difícil, querido, está impossível, está no seu limite, não sabe o que fazer. Se coloca aos pés do Senhor em quebrantamento, chore o que tem que chorar, peça o que tem que pedir, clame o que tem que clamar. A palavra de Deus diz em Jeremias: clame a mim e eu
Deus é resposta para todas e quaisquer questões da nossa vida. Toda questão que nos aflige, Deus tem resposta para nos dar e nos entregar. Mas Ele espera de nós um coração contrito, quebrantado diante da presença dEle. Não tente enfrentar os problemas sozinhos, vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Somente em Deus é possível. Mas reconheça quem você é. Chore o que tiver que chorar. Não tenha vergonha de se humilhar e de se prostrar diante daquele que te conhece profundamente e te ama completamente. Chore o que tem que chorar. Fale o que tem que falar. Não fale com qualquer pessoa. Não se demonstre para as outras pessoas aquilo que passa em você. Mas diante de Deus, rasgue o seu coração como Ana fez. No versículo 10 do capítulo 1 de Samuel, Ana chorou. Ana chorou. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esta atitude de Ana de chorar nos revela algo muito importante, sabe? As lágrimas nos fazem lembrar dos nossos quebrantamentos diante de Deus. E isto é muito importante para Deus, porque para um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Como lemos no Salmo 51, 17. Não sei que atitude você tem tomado diante das afrontas da vida, mas ignore todas elas e se coloque diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração completamente contrito em Deus. Terceira característica que podemos observar de Ana, que serve para mim e para você, é que aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Entenda isso. Aquele que tem um propósito atinge os seus objetivos. Ana foi uma mulher de propósito. Mas o que é ter propósito? Às vezes me perguntam isso. O que é ter propósito? Ter propósito é você ter ideias, intenções de querer fazer alguma coisa, ter um objetivo em mente, um propósito em mente de realizar. Ana, ela teve uma ideia e uma atitude louvável de fazer uma coisa para mudar a situação. O maior objetivo de Ana era ter um filho. Esse era o maior objetivo da vida dela. Ela tinha isso como um propósito de vida. E ela lutou até o fim. E aquele que tem propósito e persevera no propósito, crendo que Deus é soberano, ele atinge os seus objetivos. Ela fez alguma coisa para mudar essa situação. E o que ela fez foi se colocar diante de Deus, em lágrimas. E eu pergunto, qual é o seu propósito diante de Deus? O que você deseja diante de Deus? Ana foi uma mulher de propósito e por isso Deus lhe abençoou. Deus lhe abençoou. O primeiro propósito que a gente pode observar em Ana é que ela pediu um filho para Deus. Mas ela só não pediu, ela prometeu para Deus oferecer ao Senhor o filho que ela receberia, que ela fosse receber dele. Esse foi o primeiro propósito. Ela fez um voto ao Senhor que se ele atentar para a aflição dela, ele disse, ela disse, se atentares pela aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres e lhe dar um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida e sobre sua cabeça não passará navalha. Ela teve uma atitude, e eu creio que foi uma atitude muito difícil, que foi receber o filho e entregar ao Senhor. Mas esse foi o primeiro propósito
dela. Primeira coisa que ela realizou. Segundo propósito dela, depois que Deus lhe concedeu vitória, ela cumpriu com o seu voto, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Isso está no versículo 28. Por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu, e eles adoraram ali o Senhor. Ela voltou com Samuel e entregou ao sacerdote e disse, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, e por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu. E ali todos eles adoraram o Senhor. Eu imagino que isso foi muito difícil para Ana, mas ela colocou isso como propósito. E Deus a abençoou tanto que depois desse filho, ela teve outros filhos. Sabe, quem insiste, quem persevera, chega no seu destino final. Então, tenha um propósito claro diante de Deus. Coloque diante de Deus o propósito que você tem de vida e tenha certeza que se você persistir, se você ter uma vida de oração, perseverança e clamor diante de Deus, você vai atingir os seus objetivos em Deus. A quarta característica e última que podemos observar na vida de Ana é que uma visão espiritual é essencial para o milagre acontecer. Grave isso. Uma visão espiritual é essencial para o milagre acontecer. Visão espiritual é uma visão além da realidade que você está vivendo. Visão espiritual é olhar além das circunstâncias. Ana, ela teve uma visão. Ela lutou com todas as suas forças, insistiu com Deus e não desistiu. Foi até o fim, nessa visão, nesse propósito que ela teve. Se ela tivesse olhado para os obstáculos, se ela tivesse olhado, por exemplo, para Penina, se ela tivesse recebido todas essas agressões e tomado parte dela, se ela tivesse olhado para o seu ventre, se ela tivesse olhado pelas tentativas de ter filho, ela teria se frustrado. Ela não teria alcançado a vitória. Mas Ana não deixou ser abatida e olhou além das circunstâncias. Ela olhou para a grandeza de Deus, ela olhou para a soberania de Deus, ela olhou para o Todo-Poderoso e a Ele ela clamou insistentemente e perseverou na oração. Deus tinha um plano na vida dela, da mesma forma que Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Por isso você deve ser uma pessoa de visão, mas não visão terrena, visão espiritual, visão celestial. Olhe além dos problemas e permaneça sempre em oração. O homem e a mulher que tem visão, ele enxerga além do seu próprio entendimento, ele enxerga nas possibilidades que estão inseridas na soberania de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, a gente tem que ter essas características e viver dessa forma diante de Deus. Viver dessa forma diante dos obstáculos da vida. Primeiro devemos enfrentar o que for e nunca entregar os pontos. Nunca se entregar diante dos problemas da vida. Ser humilde, com um coração quebrantado, contrito diante de Deus, vai fazer toda a diferença. E ter propósito para atingir os seus objetivos e permanecer em oração. Isso tem que ser um estilo de vida. Enfrentar o que for, não se entregar diante dos problemas, permanecer de forma humilde, com o coração quebrantado diante de Deus, ter um propósito e permanecer numa vida de oração. Assim foi a vida de Ana, e foi assim que ela conquistou, e foi assim que ela conseguiu vencer. Ela não desistiu, ela se entregou completamente em lágrimas diante de Deus, e Deus a deu vitória, porque Ele tinha um plano na vida dela, do nome dele ser glorificado. E eu tenho certeza que Deus tem um plano para a sua vida.
Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas. Eu sei que é difícil, em nenhum momento aqui eu estou falando que é fácil, mas é possível. Se a gente mudar a nossa postura diante das coisas, tudo muda. A questão não é o problema em si, a questão é como encaramos os problemas e os desafios da vida. Essa é a questão, e é isso que vai fazer diferença. Enfrente o que for, não se esmoreça e nem desista diante dos desafios da vida. Coloque um propósito no seu coração e lute para alcançá-lo. Você não está na vida sozinho, você não está aqui por acaso, você tem um Deus que contempla a sua dor, contempla as suas questões, contempla os seus questionamentos. Nunca esqueça, tudo que é importante para você é importante para Deus. E Ele honra a sua palavra porque Ele é fiel. Permaneça firme, olhando além, tenha visão, olhe além da sua realidade e confie no tempo de Deus, e Deus fará tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Não desista. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis entregar hoje para vocês, um devocional bem rápido, bem objetivo, sobre as características da vida de Ana que fez ela vencer. Mas o meu desafio é que você leia o capítulo 1 todo de Samuel, 1 Samuel. Ali tem grandes ensinamentos para a nossa vida. Amém? Permaneça firme. Continue firme. Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou. A obra de Deus é grande para a sua vida. Permaneça firme. Os desafios existem, os problemas existem, mas Deus também existe. E Ele é único, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Clame para a pessoa certa. Rasgue o seu coração para a pessoa certa, que é Deus. Ana fez isso e obteve a vitória. Teve uma vida extremamente abençoada, onde teve um filho que se tornou sacerdote, se tornou profeta e se tornou juiz. Ela teve um filho ali que ela teve orgulho de ter, e depois ela teve outros e outros filhos, e Deus o abençoou Ana completamente, de forma extraordinária. E Ele quer fazer isso na sua vida, mas Ele espera de você uma postura diante dos desafios, um coração quebrantado, uma entrega total e um estilo de vida baseado na oração. Ele está pronto para te ouvir. Eu sempre digo isso, Deus ama ouvir a nossa voz. Deus ama ouvir a nossa voz. Do mesmo jeito que Ele está ouvindo agora este devocional junto com você, junto comigo, Ele ama ouvir a nossa voz. Fale com Deus. Todos os dias clame ao Senhor. Ele sempre vai ter uma resposta para as questões e as demandas da sua vida. E o dia que Ele não tiver resposta, permaneça firme, porque no silêncio dele, você também terá resposta. O silêncio de Deus demonstra que Ele continua trabalhando. Então aguenta firme e permaneça fiel. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso dia, um dia esse de sábado, e vamos aproveitar esse dia intensamente. Ontem eu lancei uma caixinha de pergunta no meu perfil do Instagram, nas minhas stories. Eu estou fazendo isso com uma certa frequência porque eu tenho percebido que várias pessoas estão com dúvidas, estão querendo perguntar e de repente não tem oportunidade de estar pessoalmente fazendo a pergunta. Então, percebendo isso, eu comecei pelo menos uma vez por semana a lançar uma caixinha de pergunta. E por que eu estou falando isso? Uma pessoa perguntou se a volta de Jesus Cristo está próxima. E eu respondi, através do Evangelho de Mateus, que Jesus Cristo disse que a data, o dia ou a hora ninguém sabe a não ser o Pai. Nem o Filho sabe, a não ser o Pai. Mas eu deixei bem claro que os sinais, as evidências estão muito fortes. E a gente deve viver o dia, por isso que eu quis falar sobre a caixinha de pergunta. A gente deve viver o dia da nossa vida como se fosse o último.
a qualquer momento, o Senhor voltará e nos levará para onde Ele estiver, estarmos com Ele, diz a sua palavra. Então, viva o dia como se fosse o último dia da sua vida. Se dedique completamente a esse dia. Adore o Senhor completamente esse dia. Não perca tempo olhando os problemas da vida e as realidades que te cercam. Tenha a visão de olhar sempre além daquilo que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais para te dar, mas esteja pronto e preparado, porque pode ser o último dia da sua vida. E viva Ele intensamente esse dia. A rotina da vida, a vida acontece na rotina, no dia a dia. O ontem passou, o amanhã pertence a Deus, é agora, é o hoje que nos faz viver. Então desfrute completamente, desfrute completamente. Mantenha sempre a sua fé ativa no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar de adoração a Deus e vamos clamar ao Senhor. Ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, na Tua presença continuamos. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Te glorificando, exaltando, porque Tu és o nosso Deus e isso reconhecemos, que Tu és Senhor, que Tu és soberano. Reconhecemos que fora de Ti, Senhor, não há existência, fora de Ti não há motivos. Tu és a razão da nossa vida. Por isso estamos aqui. Estamos aqui porque temos sede da Tua presença. Estamos aqui porque precisamos de Ti. Pai, eu não sei o que passa no coração dos Teus filhos. Eu não sei o que passa no coração daqueles que estão aqui, junto comigo online. Eu não sei o que passa no coração daqueles que assistirão essa live depois. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha de encontro às necessidades dos seus filhos e opera maravilhas no meio deles. Derrama a Tua graça, derrama o Teu favor. Pai, eu te peço que o Senhor tire deles tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Se é angústia, se é tristeza, que haja um renovo na Tua presença e que caia por terra todo esse sentimento que faz distanciar da Tua presença. Que caia por terra toda preocupação, toda angústia, todo medo, toda falta de fé, toda incredulidade. E que sobre cada um deles, Senhor, derrame a Tua gloriosa paz. Paz essa que não tem a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com quem o Senhor é. E o Senhor é o Deus da paz. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida deles nesta hora. Pai, ressuscita todos os sonhos que estão guardados, ressuscita todos os propósitos, todos os projetos na vida de cada um deles. Eu sei, meu Pai, que eles enfrentaram diversos problemas, diversos desafios e de repente estão até enfrentando, mas que o Senhor dê a eles a certeza da vitória que há em Cristo Jesus e que eles possam contemplar de uma forma maravilhosa o Teu agir na vida deles. Pai, eu te peço que o Senhor o abençoe, cada um deles em todas as esferas da sua vida, porque sabemos que tudo que é importante para eles é importante para o Senhor. O Senhor não despreza, Pai, um coração contrito, um coração humilde diante da Tua presença. E aqui estamos. Por isso, Pai, opera maravilhas na vida dos Teus filhos, porque eu sei que dessa forma eles Te glorificarão, eles vão Te adorar e o Teu nome será glorificado na vida deles. Por isso, toca nesta hora todos aqueles que precisam de uma palavra, de um toque. Opera agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa sua casa, sua família, seus filhos. Tudo que eles fizerem hoje, a Tua presença seja real. Oh, Pai, obrigado pela Tua palavra. Palavra como essa que nos trouxe um exemplo de uma mulher perseverante, perseverante na oração, perseverante na dedicação, perseverante no clamor, perseverante no seu propósito
e o Senhor a honrou em tudo. E assim queremos agir. Que essas características de Ana possam ser uma realidade na nossa vida. Enfrentar os problemas de cabeça erguida. Enfrentar os problemas crendo numa solução que só vem do Senhor. Nos colocarmos diante da Tua presença de forma humilde, entendendo que somos completamente dependentes do Senhor. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda a vencer, e que esta palavra que foi dita aqui hoje seja uma realidade na nossa vida e que produza frutos em nós, para a honra e glória do Teu nome. É no Teu nome que eu oro, e é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra possa ser vida no coração de vocês. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã, para mais um devocional, mais uma palavra. Amém, queridos? E vamos continuar o nosso desafio da leitura do livro de Provérbios. Hoje vamos ler o capítulo 10. Tem sido maravilhoso, tem sido um ensinamento. O livro de Provérbios é sabedoria pura. E aprendendo sobre isso, somos fortalecidos. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.